Cada homem deve inventar o seu caminho. Eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso Hora da Coruja. Mais uma terça-feira aqui com o Paulo. Tudo bom, meu querido? Tudo bom. E se você tomar lição hoje de mim, eu vou acertar. Eu sei de quem que é a frase hoje. De quem que é essa frase? Essa frase é do Sartre. Olha, não é nada combinado, hein? Acertou muito bem, tirou 10. Vou anotar aqui no Pode caderninho, pôr minha nota tá aí no meu caderninho. Eu quis começar com uma frase diferente, porque toda vez que a gente vai conversar sobre Sartre, no caso hoje a gente vai conversar sobre liberdade, a gente começa com aquela frase mais clássica do Sartre, de que todo homem está condenado à liberdade, está condenado Sim. a ser livre. Isso. Eu falei, não, vou mudar, eu gostei dessa. Eu estava relendo o Sartre e eu vi que cada homem deve fazer, inventar o seu caminho. E isso tem tudo a ver com a liberdade, né? Essa frase é mais representativa da filosofia do Sartre do que a outra, embora a outra seja mais impactante, porque ela é um paradoxo, né? Sim. Mas essa é mais representativa, porque você... eu imagino que o Sartre é o único filósofo que tematizou a liberdade. Uhum. A gente encontra esse tema em outros filósofos, né? Como Spinoza, Marx, por exemplo, que dão o ênfase à liberdade, mas não como Sartre, né? Não como um tema central, né, da sua própria filosofia. Porque se você imaginar, o tema da liberdade ele aparece como coadjuvante de outros temas e aparece no confronto metafísico entre necessidade e liberdade nos outros filósofos. Mas no Sartre ele aparece como um tema central, assim, como se a grande questão do século XX fosse essa questão, né? E o mais interessante é que eu acho que essa é a questão ainda do nosso século, né? Também Parece a questão do nosso século. Quanto mais liberdade a gente tem, mais impressão a gente tem de que a gente não tem liberdade. Eu gosto muito de uma frase que você tem de um texto sobre liberdade, que você fala que liberdade é difícil da gente dizer o que é, né? Se a gente vai procurar um dicionário ou for procurar em filosofia, o que é a liberdade, afinal de contas, né? É um pouco difícil de tentar dizer o que é a liberdade, mas quando a gente perde a liberdade, fica tão fácil saber o que é essa tal de liberdade, né? A liberdade, às vezes, é uma noção negativa, né? Você precisa ser privado dela para saber o que ela é. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me dizendo a seguinte coisa, né? Que ela não entendia o porquê que eu batia na tecla do Richard Rorty quando ele diz que a verdade se arruma sozinho se nós cuidarmos da liberdade. Aí a pessoa fala, não, Paulo, mas como é que a gente vai ter liberdade se nós não temos a verdade? Quer dizer, é difícil para as pessoas entenderem, embora seja tão evidente depois que você entende, que você não vai nunca poder saber se você ou outros estão falando a verdade se não houver liberdade. Quer dizer, a verdade está condicionada a uma situação prática de liberdade, senão nós não sabemos se aquilo que está sendo pronunciado é verdadeiro ou não. E isso é muito interessante, Fran, pelo seguinte, as pessoas estão muito hoje no Brasil, muito preocupadas e invocadas com essa história de corrupção para lá, corrupção para cá, e outros. Mas elas não entendem o seguinte, né? Que essas questões elas estão aparecendo porque nós estamos em liberdade. Nós estamos vivendo um período mais livre, cada vez mais livre. E é por isso que a verdade aparece, porque está garantida a liberdade. E se a gente pensar que, por mais que um jornal seja comprado por um governo, por um partido ou outro, sempre tem um jornalista independente, sempre tem uma pessoa que vai colocar um blog. O próprio Wikileaks é a coisa mais fantástica que ocorreu. Não precisa ir tanto. Por quê? Porque o próprio jogo democrático produz a liberdade necessária para que a verdade se estabeleça. A verdade cuida dela própria quando a gente cuida da liberdade.
Veja, por quê? Porque por mais que, né, você possa ter os interesses classistas ou de grupos sobre a imprensa, você tem um confronto de interesses. E no confronto de interesses, alguém vai dizer alguma coisa que o outro não queria que fosse dito. Então aí emerge o contraditório e pode emergir a verdade. Né? Não é porque alguém vai dizer a verdade, é porque emerge o contraditório que pode emergir a verdade. Então o contraditório só aparece na liberdade. Isso é até interessante, porque quando eu estou assistindo o CQC, eu vejo acontecer isso direto. Como ontem, por exemplo, entrevistando os políticos, eles se traem nas palavras, né, a falar, por exemplo, pro Michel Temer, por que você não apoia aí o Haddad, ao invés de estar apoiando o Chalita, que pelo menos você vai ganhar um ministério, né? Essa foi a piada ali do repórter do CQC. Ele falou assim, não, porque eu apoio o Chalita, que é candidato honesto. Aí o repórter ainda falou assim, então significa que o Haddad não é honesto? Você veja que não coincide, né? Que você fala assim, então, mas qual é a verdade aí? O Haddad é honesto ou não é honesto? Não é esta a verdade que apareceu. A verdade que apareceu é que o Michel Temer acredita que o Haddad não é honesto, porque senão ele não teria saído da boca dele. Exatamente. Então, alguma verdade aparece quando você cuida da liberdade. Exatamente. E isso também tem a ver com Sartre. Por quê? Porque a liberdade do Sartre não é uma liberdade em abstrato, não é uma liberdade em essência, é uma liberdade em existência. Então, em existência, todos os elementos da existência têm que estar posto. Você não pode falar em liberdade, no Sartre, se você não levar em consideração todos os elementos da existência. Então as pessoas falam assim, mas a gente não caso do Spinoza, por exemplo. O Spinoza acredita que a liberdade está regrada pela natureza. Ou seja, não pode haver liberdade, porque na verdade a gente está condicionado àquilo que a natureza nos manda, àquilo que a natureza nos dá, né? E no Sartre não existe isso. Não, é que no Sartre é o seguinte, né? Quer dizer, não é porque a natureza nos condiciona que eu não tenho liberdade. É o contrário, é justamente porque a natureza nos condiciona que eu vou ter todo dia que fazer opções por ser um homem na Terra. Por ser um homem na Terra e estar envolto, né, com a minha condição natural e com a condição do mundo natural, é que eu vou ter que fazer opções. E a hora que eu faço a opção, é a hora que a liberdade acontece. Não é porque as pessoas falam assim, mas você faz a opção condicionado por circunstâncias históricas. Mas o Sartre diria, mas quando não seria assim? Quando não seria assim? Não seria assim se não tivesse as condições históricas. Se o homem não estivesse na história. Aí o Sartre perguntaria, e quando é que este homem não estaria na história? Exatamente. Quando o homem tivesse morto. Ou quando o homem ainda não nasceu, porque nascendo, ele vai estar na história. Então, a liberdade se exerce nessas condições. Então, você não pode tirar as condições para falar que tem liberdade, porque aí não valeria o quê? Não valeria a filosofia da existência. Valeria o quê? A filosofia da essência. Né? O homem em essência, fora das condições históricas. Mas o Sartre é a filosofia da existência. É o homem optando nas condições históricas. É interessante que ele fala sobre a questão de que mesmo com o nosso nascimento é escolhido. Né? Mesmo quando a gente nasce, a gente escolhe. Porque o homem, ele não vai se formar um objeto, ele não é uma sucessão de objetos. Né? O homem é uma existência. É uma existência. Então, a partir do momento que ele nasce, ele escolhe estar ali. Porque ele vai se formar um sujeito. Ele não tem como, né, não fazer opções. No primeiro momento, ele pode fazer opções sem consciência. No segundo momento, ele vai fazer opções com consciência. Né? Num terceiro momento, ele pode fazer opções com mais consciência ainda, porque você vai adquirindo informações. Né? Mas você nunca vai poder deixar de fazer o quê? Opções. Exatamente. Então, a liberdade não existe como conceito. Ela existe como prática. Na hora que você fala, vou pela esquerda e não vou pela direita, você fez uma opção. E é você que fez. Ninguém fez por você. Nem você poderia ter feito fora da terra.
do chão da história. Por quê? Porque se você fizer isso fora do chão da terra, não está se pensando em você como homem existente, está se pensando em você como uma essência de homem fora da existência. É contra isso que o Sartre se insurge. Ele falou, pô, se você tirar o homem da história, tirar o homem do mundo, você não pode falar em liberdade, porque aí você vai ter alguma coisa que não é o homem. O homem, nós somos isto aqui que somos na terra. Fora dela, nós não sabemos nada. Eu gosto do exemplo que o Sartre dá no texto do Existencialismo e Humanismo, que ele explica que tem um jovem que vem conversar com ele, né, sobre o fato de se ele deve ou não ir para a guerra. Ele tem uma mãe que precisa muito dele, está doente, então ele precisa decidir. Vou para a guerra e deixo a minha mãe aí, ou fico aqui com minhas funções de filho e cuido da minha mãe, né? É um célebre drama do texto. Então, fica todo aquele drama em torno desse qual lado escolho? Quer dizer, eu vou colocar na balança, estou colocando na balança os dois lados, eles estão tendo o mesmo peso. E agora, o que eu escolho? Né? Eu gosto de uma das coisas que o Sartre fala, que é o seguinte, se você vem me procurar, é porque você já sabe o que você escolheu. Sim, porque eu sou um filósofo. Exatamente. Não é interessante isso? Porque se você quisesse alguma resposta determinada, né, de outra maneira que não a minha, porque eu, sendo o filósofo que sou, vou te falar, invente a sua decisão. Exato. Né? Projete a sua decisão no mundo. Agora, se você procurar um padre, ele vai falar uma outra coisa, e você já sabe qual é. Então você já tomou a decisão. É interessante, né? Que a gente faz isso na nossa vida o tempo todo, já percebeu? A gente fica na vida o tempo todo indo atrás de pessoas que vão nos dar aquela resposta que a gente quer ouvir a resposta para a gente poder tomar uma decisão, né? Sim. Não, é porque no fundo a gente pensa em termos metafísicos. É gozado isso, né? Porque as pessoas acham que a gente pensa que o nosso senso comum é empirista, é sensualista, mas ele é muito mais metafísico do que a gente imagina. Porque muitas vezes a gente diz assim, a gente diz assim, ó, a gente foge da filosofia da existência para a filosofia da essência, porque muitas vezes a gente diz a seguinte coisa, eu não tive escolha. Mas por que você não teve escolha? Porque veja, tinha uma pessoa aqui me pressionando. Não, mas você queria que não tivesse essa pessoa te pressionando? Eu queria que não tivesse essa pessoa... Porque se não tivesse essa pessoa me pressionando, eu teria feito outra escolha. Eu não queria que tivesse essa pessoa me pressionando. Mas se não tivesse essa pessoa te pressionando, alguma outra coisa estaria te pressionando. Não, eu não queria que nada tivesse me pressionando. Então você queria estar morto. Porque enquanto você estiver nesse mundo, alguma coisa vai estar pressionando. Mas é interessante que a questão, a liberdade para o Sartre, a escolha, não significa eu escolher, digamos assim, aquilo que eu faria, ou aquilo que eu iria, daquela forma que eu iria agir se ninguém estivesse me pressionando. Porque eu não posso sair do mundo. Exatamente. Se ninguém estiver me pressionando, eu não estou no mundo. A escolha é o lidar com aquilo que tem no mundo. Ou seja, escolhendo uma coisa ou não escolhendo outra, e não escolhendo outra, eu estou escolhendo de qualquer forma. Estou escolhendo. Essa é a liberdade do Sartre. Aí algumas pessoas vêm dizer assim, tá bom, Fran, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma de filósofa e não vou escolher. E aí? Você já escolheu não escolher. Não escolher é uma escolha. Não escolher é uma escolha. Eu estou no ônibus, né? Um exemplo que eu dou nesse livro aí. Que você está com o livro aí? Eu vi que você está com o livro aqui. Um exemplo que eu dou nesse livro aí. Eu aqui para os meninos mostrarem o livro. O segundo volume do Aventura da Filosofia. Né? É um exemplo banal, bobinho, mas que revela muito da filosofia do Sartre. Você está num ônibus, né? Você vai saltar à esquerda ou à direita, né, do ônibus. Mas tem também a posição de você não saltar. Exato. Né? Que também é uma decisão. Aí vem um cara e arranca um revólver lá dentro do ônibus e você não queria saltar aquela hora e salta. Você fala assim, não foi eu que escolhi, foi o cara que escolheu. Não. Foi você que escolheu. Por quê? Porque você podia ter ficado. Mas se eu ficasse, eu tomava um tiro. Esta é uma opção sua. Você podia ter ficado e tomado um tiro, por quê? Porque é uma ponderação sua dentro das condições que você está vivendo. É interessante a gente tem uma ideia que a gente sabe por que a filosofia da essência pega a gente pelo rabo? Porque a gente tem uma ideia de que, terminada a vida, a gente continua sem corpo, em essência. E antes da vida, a gente existe, em essência, sem corpo.
Sim. Então, a gente acha que essas duas situações é que são válidas. Enquanto a gente está na Terra, essa não é válida, essa é transitória. Então, o Sartre entra para dizer, fala assim, não, o homem é este bicho que está na Terra. Aquele bicho depois da morte e aquele antibicho, aquele pré-bicho antes de eu nascer, não importa, porque este homem antes e depois não é nada. Mas existe outro problema. Pode ser qualquer coisa, mas homem não é. Exato. Existe outro problema do Sartre com a religião, no caso com Deus, que é o determinismo religioso, né? Então, como ele fala que a gente sempre decide, a gente sempre escolhe, sempre tem liberdade, a religião vai contra isso quando ele diz que a sua vida já está escrita, que é Deus que sabe o que vai acontecer do começo ao fim da sua vida, ou seja, sua vida já é pré-determinada logo que você nasce. Ou seja, ele quer romper com isso. Então, a religião tem que estar completamente fora para ele. Mas você veja que existe toda uma corrente existencialista religiosa, cristã, e que pode existir mesmo. Por quê? Porque se você vier com o Jaspers, lendo o Santo Agostinho, você vai enfatizar o plano de Deus como sendo um plano onde cabe a liberdade do homem. Onde cabe a liberdade do homem. Por quê? Porque o homem só é homem se ele for livre. Então, no plano de Deus, está posto, né, o contraditório do plano, que é o próprio homem. Né? Essa é uma possibilidade do existencialismo, que é de onde surge a ideia do rompimento do cristianismo com as religiões anteriores romanas, porque as religiões anteriores romanas, elas são todas deterministas. Elas são... Lembra quando o Pondé estava aqui? Eu questionei ele, né? Acho que você também. É do tipo assim, mas e o acaso, Pondé? Ele falou, mas o meu acaso, no fundo, é determinista, porque ele é trágico. Né? Então, no fundo, não tem o acaso, tem o final trágico. Exato. Né? As religiões romanas e gregas, elas são mais deterministas mesmo. Quem aparece com a ideia de liberdade humana é o cristianismo. Ou seja, a ideia de que o homem pode romper com o plano de Deus, embora ele não saia do plano de Deus. Né? O plano de Deus compreende que é com o livre-arbítrio. O contingente, que é o livre-arbítrio. Compreende o contingente, que é aquilo que eu chamo de o buraco do queijo dentro do queijo, né? Quer dizer, você tem o buraco do queijo, que não tem queijo, portanto, mas é o queijo, porque se você tirar o buraco, você não enxerga mais o queijo. Exatamente. Né? Um queijo sem buraco não é queijo suíço. Né? Então, o buraco está lá. O buraco não é nada. O buraco não é nada, não tem, se você tirar ele, você não reconhece o queijo. Então, esse buraco é o homem. Esse buraco é o homem, onde está a liberdade. Poxa, eu adorei saber que eu sou um buraco. Vou embora para casa super feliz. Depois nós somos buracos, né? Dentro da plataforma do Santo Agostinho, para entender a liberdade do homem, nós somos buracos num queijo suíço. É isso que o Santo Agostinho descobre. Gente, pelo menos não é um queijo qualquer, entendeu? É um queijo suíço, ó. É um queijo suíço. Top. Deixa eu ler uma perguntinha do Alexandre de Belo Horizonte. Ele quer saber se você não acha que a liberdade que Sartre propõe seja um tanto aterrador e reducionista. Pois ele coloca a morte também como opção. O fato de um escravo ser escravo também é uma escolha, pois ele poderia se rebelar encontrando a morte, por exemplo. Claro. Então, ele escolhe ser escravo, porque ele escolhe ter a vida. Mas ele pode escolher várias coisas, o escravo. Ele pode escolher a morte, ele pode escolher se rebelar, ele pode escolher fugir. Ele pode escolher um monte de coisas. Se tem uma pessoa que tem opção, é o escravo. E isto não é cinismo. Isso não é cinismo meu. Muito menos do Sartre. Por quê? Porque nós conhecemos uma situação... Você quer ver uma coisa interessante? Para dar um exemplo. Há um filósofo pré-socrático que... nem é pré-socrático. Nem é pré-socrático. Não é pré-socrático, não. Pré-socrático também tem. Mas o Diógenes, que é contemporâneo do Platão, do Sócrates, tem um episódio dele que conta, né, não é muito certo que seja verdade, mas conta que ele foi vendido como escravo. E aí vem um senhor
e olhou assim e falou, mas aquele escravo lá é forte e tal, né? O que ele sabe fazer? Aí foi perguntar para o dono do escravo. Aí o escravo perguntou para o escravo, o que você sabe fazer? E ele, Diógenes, como escravo, ele disse assim, eu sei governar homens. O cara falou, pô bicho, é isso que eu preciso de um escravo que me governe, porque eu sou um desregrado, e eu vou perder tudo. Esse cara sabe governar homens, então compro ele. Comprou o Diógenes veio morar na casa desse sujeito, e fez com que ele, de rico, ficasse muito mais rico. Ele gostou tanto do Diógenes, que esse Diógenes viveu vários anos na casa desse cara, depois foi solto e foi embora. Olha só, né? Foi uma opção dele. Ele fala, eu quero ser comprado porque eu vou fazer de você, que é meu dono, uma pessoa melhor, porque eu vou governar você. Você vai me comprar para eu governar você. Olha a sacada dele. Então, é uma opção, a opção de ter sido inteligente e de ter posto isso e de realmente poder fazer. Exato. Né? Mas ele podia também ter a opção de correr, ou de falar que não sabia nada. Sim. Né? Ora. Se tivesse pego Sócrates, só sei que nada não, o Sócrates era malandro nessa história. Porque uma coisa que ele falava é que ele sabia muito bem a arte do amor. Então é inteligente. A Amanda está perguntando como que a verdade aparece nos regimes absolutistas, onde não há liberdade. Não aparece. É isso que outro dia o sujeito estava falando hoje para mim. Assim, na internet, o cara me infernizando o juízo, dizendo, porque tem uma mania no Brasil, eu não sei se você está com o saco cheio dela, eu estou, né, que é o seguinte, a China, porque a China não sei o que tem, porque a China não sei o que tem, a China não sei o que tem, a China é uma ditadura terrível, né? E aí as pessoas, elas acham que o cara está sendo condenado por corrupção e vai morrer. Sim. As pessoas acreditam que o cara está sendo condenado por corrupção. Elas acreditam. Elas não passa pela cabeça delas, né, que a última coisa que uma ditadura vai fazer é condenar alguém pelo real motivo. Porque numa ditadura, o que acontece é você condenar as pessoas que você não gosta, acusando elas de outra coisa enquanto você está no poder. Então, os verdadeiros corruptos são os governantes chineses que, quando descobre alguém ali que não está compactuando com eles, faz a acusação. A ditadura funciona assim. Então, nunca vem a verdade. Na ditadura nunca vem a verdade. É por isso que os regimes ditatoriais, quando eles acabam, muita gente que pertenceu ao regime ditatorial se elege na democracia. Por quê? Porque não há nada contra ela. Nos jornais não foi publicado, o que ela roubou não se sabe, o que ela depositou em banco no exterior não se sabe. Demora para essa pessoa cair no descrédito. Bom, então, e às vezes ela morre antes, morre bonzinho. Agora vamos conversar sobre a Comissão da Verdade que está tendo aqui no Brasil. Péssimo nome. Não, mas eu fiquei sabendo... Péssimo nome. Mas eu fiquei sabendo ontem que... O Safatli veio aqui aquele dia, eu não sei se aqui no programa ele defendeu o nome, mas depois conversando com a gente ele defendeu. O nome é péssimo, é Comissão da Verdade. Não deveria nunca chamar Comissão da Verdade, porque é um pedantismo você achar que um grupo de pessoas pode apresentar a verdade para a nação. Acho que seria mais prudente ser uma Comissão de Investigação e Justiça. Certo. Né? Mas não Comissão da Verdade. Isso é um péssimo nome. Achei super interessante. Ontem um dos militares que está à frente, né, dessas questões, ele sugeriu que os grupos de esquerda que tentaram lutar contra a ditadura também fossem investigados para mostrar a verdade daquilo que eles fizeram. Mas eles já foram. É isso que ele não está entendendo. Por quê? Porque todo o processo da ditadura militar, que está nos autos e guardado nos arquivos, e que o próprio Lula não teve coragem de abrir os arquivos, contém esses processos. Então, ótimo. Se eles estão pedindo para abrir, é o que todo mundo quer que abra. Então, melhor. Então, chegamos a um consenso. A direita quer que abra, nós também queremos que abra. Oh, mas que beleza. Então, ele chegou no que nós queremos. Porque quem não foi investigado
são os algozes. Esses estão aí até hoje ocupando o cargo. Né? Agora, as pessoas que participaram da resistência ao golpe, essas foram investigadas, condenadas e torturadas, e elas estão todas arquivadas. Então abre o arquivo, que aí a gente vai achar onde é que está o deputado pai do Paiva, né? Escritor, vai achar um monte de gente que não achou, né? Então, aí nós vamos chegar ao ponto que nós queremos. Aí sim a comissão tem o nome de Comissão da Verdade. É por isso que a comissão... Não é a Comissão da Verdade, é a Comissão de Justiça. Por quê? Porque trata-se não de encontrar a verdade, trata-se de encontrar a justiça. Por quê? Porque esta é a questão. A questão é que a anistia, ela foi unilateral, ela não foi dos dois lados. Ela foi dos dois lados no sentido de apaziguar, mas ela não trouxe os processos daquelas pessoas que foram torturadas na clandestinidade das prisões. Não trouxe. Exatamente. Então, se agora ele quer que investigue os grupos de esquerda, eu vou ficar super contente. Vou ficar maravilhado, porque isso foi o que nós pedimos a vida toda. Esse militar que pediu isso mostra mais uma vez o porquê que eles não conseguiram governar o país durante muito tempo. Porque eles são umas bestas. Ainda bem. Eles são burros. Né? O Emerson está querendo ser. Eles são burros mesmo, porque a direita é naturalmente burra. Ela é tão burra que agora ela está com a faca e o queijo na mão para trucidar a esquerda, mas ela vai mentir tanto em cima do mensalão que ela vai acabar virando jogo contra ela mesma. Vai fazendo um jogo contra ela mesma. Em vez dela denunciar o que está sendo denunciado, não. Ela está inventando mais mentira em cima da denúncia. Aí vai virar contra ela mesmo, porque vai desacreditar. Mas aí também tem a questão de que a gente não sabe até que ponto estão todos envolvidos ou não, né? Então talvez também seja um pouco de um rabo preso aí, um medo de confrontar, porque... O julgamento está ocorrendo e está indo às mil maravilhas, as pessoas estão sendo condenadas, está indo muito bem. Agora, quando você começa a querer atropelar o julgamento para culpar o Lula, né, é o quê? Aí o feitiço vira contra o feiticeiro. Por quê? Porque veja só, né, como a questão é a da liberdade e não a da verdade. A questão da liberdade, porque em liberdade dá para você confrontar. Né? Em liberdade dá para você confrontar. Então veja só, eu sou Roberto Jefferson. Né? Ai, que bom. Eu sou Roberto Jefferson, mas sou Roberto Jefferson sadio. Eu mesmo. Eu sou Roberto. Eu chego em 2005... no Palácio do Planalto e vou sento ao lado do presidente. Você é o Lula. Aí eu falo assim, Lula, ó, tem um tal de mensalão aí. Que isso, companheiro? Tem um tal de mensalão aí. Aí o Lula, e eu sou Roberto Jefferson, corrupto, assumido corrupto, né? Aí o Lula, chefe do mensalão, deixa eu, Roberto Jefferson, corrupto, e ele, chefe do mensalão, deixa eu ir embora. Para falar na imprensa isso. Se o Lula é o chefe e ele é o corruptor, a coisa mais fácil era segurar o Jefferson ali e falar, Jefferson, o que você quer para ficar quieto? E ele ficava, porque ele queria só encher o saco do Zé Dirceu naquela hora. O Lula tanto não sabia que deixou ele embora, e tanto não sabia que foi para a televisão tentar apagar o incêndio. Entendeu? Então é uma bobagem acusar o Lula. O que o Lula faz... E aí é uma outra questão, é o seguinte, é aquilo que todos nós fazemos, Fran, e você faz, eu faço, todo mundo quando trabalha coletivamente faz. Você sabe que você tem um amigo que é honestíssimo, e você precisa dele. Mas você também sabe que você tem um outro amigo que é meio sacaninha, mas você precisa também dele. Sim. Então você distribui o serviço, e vai tentando administrar. Chega uma hora que o mais sacaninha dá um tombo em você. Entendeu? E aí você fala pra ele, porra, meu, você exagerou. Ô, companheiro, você exagerou. Exatamente. Entendeu? E é mais esse também, eu também creio que foi exatamente isso que aconteceu. O Vefor, que foi presidente do PT e foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, o Vefor tem um texto enorme dizendo como que o Lula agia. Exatamente. Ou seja, do tipo assim, delega poder e vai tentando amenizar as pequenas corrupções que vão aparecendo, para não perder o companheiro. Ele nunca que ele esperava que a corrupção tivesse chegado no nível que chegou.
Exato. Ele não esperava isso, porque se ele soubesse, ele segurava o Jefferson ali, bicho. É isso aí. É a coisa mais fácil pra ele, tá com o corruptor na mão. Sim. Né? Tá com o corrupto na mão e ele é o corruptor, pra que soltar? Lógico. Matava a charada ali. Ia ser excelente. Então isso prova que ele realmente não tinha consciência do grau de envolvimento das coisas. Agora, você pode acusar ele de negligência, mas isso de negligência você pode acusar todo mundo, porque todo mundo que tiver uma empresa com 3 outras pessoas está sujeito. Ué, quem tem uma família sabe como funciona. Você não sabe o que está acontecendo dentro da sua família, é muito difícil. Eu já passei por situações, meu amigo, que pelo amor de Deus, o sujeito chegar para mim, um cara que eu confiava, o sujeito chegar para mim e falar que ele não tinha o certificado que ele falou que tinha. Eu sei, exatamente, sei bem. Pessoal, vou fazer um intervalinho de 1 minutinho só, a gente já volta com um vídeo e com mais perguntas.